esse tema aqui de nutrição é super importante na bipolaridade, super importante e um dos mais negligenciados. Eu quero te dar o resumo do mapa para você colocar na sua nutrição. Não é nutrição perfeita, não é a melhor nutrição que existe, né? Você não precisa ser um expert em nutrição, você precisa ir nessa direção que eu vou te falar aqui. O que você coloca no seu corpo importa demais para o seu humor. Demais. Eu sempre brinco, as pessoas se preocupam se a gasolina que coloca no carro está batizada ou não, mas não acha que o que está comendo vai alterar o humor. O que você come altera o seu humor. O que você come altera o seu humor. Quem aqui acredita nisso de verdade, mas de verdade mesmo, não é um acreditar porque eu estou falando, não. Levanta a mão quem já percebeu que dependendo do que come, o seu próprio humor altera. Ó, nem um terço das pessoas que estão aqui estão levantando a mão, né? Por quê? Isso provavelmente vem de tanto que a pessoa fala ou ouve falar que nutrição é importante, acaba que fica meio anestesiado para essa ideia de que o alimento é importante e principalmente não liga o próprio humor à alimentação que está tendo. Não liga o próprio humor à alimentação. E eu quero te dar as dicas mais práticas possíveis sobre isso e te explicar por que é que isso acontece. Olha só, você precisa saber o que é isso aqui, ó, alimento hiperpalatável. Se você não souber o que é isso aqui, você não vai saber o que importa para o bipolar. Esse tal de alimento hiperpalatável, vou traduzir, alimento gostosinho, muito sabor, ele é o principal responsável por conseguir alterar o seu humor de alguma maneira. Que tipo de alimento é esse? E aqui vem a nossa primeira regra simplificada de nutrição para o bipolar e para o humor. Evitar gordura saturada e açúcar simples. Olha só, isso daqui não é 100% das vezes, você nunca mais vai comer um açúcar simples na sua vida, um doce na sua vida, não é isso. Você não precisa ser radical e agora acabou o açúcar na minha vida. Se você conseguir, parabéns, mas a maioria das pessoas nunca vai conseguir isso. Pensa na regra de 80% pelo menos do seu tempo fazendo isso. Isso quer dizer que não tem problema você comer um doce ou outro, ou um desses alimentos hiperpalatáveis no final de semana, ou uma vez na semana. Não é isso que vai destruir o seu humor, não é isso. O que vai destruir o humor é a constância em comer alimentos hiperpalatáveis. Deixa eu explicar para você o que é isso, para você entender qual tipo de alimento que para o bipolar faz mal e por que que isso acontece. Quando a gente foi 99% do tempo do ser humano na Terra, a gente estava num ambiente de escassez. Olha só. Então, o seu corpo, o meu corpo, o nosso cérebro, que faz parte do seu corpo, foi selecionado em um ambiente de escassez de alimentos. O que é isso? Pensa que a gente vivia lá no meio da floresta, que a gente era animal caçador, né? Coletor. E não era igual agora que você tem alimento aí na sua geladeira a hora que você quiser. O ambiente era escassez, certo? Tinha pouco. Então, para você se empanturrar naquela época, nem ia conseguir.
Não tinha alimento para você se empanturrar. Não tinha alimento para você ter sobrepeso. Não tinha alimento para você ter obesidade. Não tinha ao seu redor. Não tinha caloria suficiente para isso. Então, o meu corpo, o seu corpo, ele foi selecionado, evoluiu em um ambiente de escassez e ele funciona muito bem para um ambiente de escassez. Olha isso, hein? Isso quer dizer que se eu te colocar num ambiente de escassez de comida, o seu corpo vai estar igual peixe na água. O seu cérebro vai estar igual peixe na água, ele vai estar no ambiente que era para ele estar. Ele vai estar feliz e contente, funcionando bem. Estranho isso, não é? Porque não é isso que a gente tem na cabeça, né? A gente acha que um ambiente com escassez de alimento é um ambiente de sofrimento para o corpo sofre. Nada disso. É o contrário. Um ambiente que não tem excesso de alimento é onde o seu corpo e o seu cérebro melhor funcionam. E o que aconteceu ao longo do tempo? Nós, as nossas gerações passadas, desde 1940, está aqui, ó, após 1940. Quem tiver aí 82 anos, foi desde que você nasceu. Após 1940, o que é que começou a acontecer? Industrialização e excesso de alimentos. Você já parar para pensar nisso? Que 200, 300 anos atrás não tinha geladeira, por exemplo? Não tinha geladeira. O que você fazia? Né? Então, agora mudou a situação. Agora a comida é na indústria, industrializado, e o que você tem é um excesso de alimento. O ambiente mudou. Olha que interessante. Ambiente era de escassez, agora eu tenho ambiente de excesso de alimento. Agora, o que seu corpo acha dessa história? Acha horrível. Seu corpo acha horrível e seu cérebro acha horrível. Qual a principal causa de morte hoje? Excesso de peso, sobrepeso, né? Diabetes é um problema, não é? Diabetes é um problema, pressão alta é um problema. Tudo tem a ver com esse tipo de alimentação que a gente tem aqui agora. E os bipolares têm um problema maior ainda. Sabia que o bipolar tem mais sobrepeso do que as pessoas que não têm bipolaridade? Se eu pego um estádio, encho de pessoas bipolares, e pego um estádio e encho de pessoas que eu não sei se tem bipolaridade ou não, população geral. Nesse estádio com pessoas bipolares, eu vou encontrar muito mais sobrepeso e obesidade. Olha, tem uma dica aí também. Tem uma dica acontecendo. Quer dizer que a bipolaridade está associada a sobrepeso e sobrepeso à bipolaridade. É uma estrada de ida e volta. É igual a estrada de São Paulo ao Rio, né? Vai de São Paulo ao Rio, mas vai de Rio a São Paulo também. É uma coisa influenciando a outra. Uma coisa influenciando a outra. Olha aí, a Suzana está dando aí para a gente uma dica no chat. Ela está falando aqui, ó. Me sinto melhor quando emagreço. Será que é só pela autoestima ou existe algo físico que está acontecendo no corpo que está fazendo o seu cérebro funcionar mais e melhor? O que a gente sabe hoje é que o seu cérebro funciona mais e melhor em um ambiente que não tem picos de insulina e de açúcar. É isso que altera o seu humor. Muitas pessoas bipolares alteram o humor porque está dando picos de açúcar e insulina e não está vendo. Por isso fica mais irritada, mais ansiosa durante o dia. Porque dá um picos de insulina. Então, a insulina é aquele hormônio, né? Então, eu dou um pico de glicose, açúcar, né? E aí leva a um pico de insulina no sangue, o que leva a alterar o humor. Muita gente não percebe isso aqui, que isso está acontecendo. E tem muita irritabilidade em um determinado momento do dia. Ou tem alterações de humor em um determinado momento do dia.
Se você tem alteração do humor, que é muito próximo, sempre no mesmo horário no dia, primeira coisa que você tem que pensar, o que é que você está comendo 1 a 2 horas antes. Pode ser que seja o alimento que está alterando o seu humor dessa maneira. Deixa eu ver quem aqui já conseguiu perceber. Levanta a mão para mim, quem já percebeu alguma vez que o que come consegue alterar o humor para te deixar mais irritado, ou mais cansado, ou mais deprimido algumas horas depois. Tipo assim, você come muito doce, e aí 1 a 2 horas depois você fica mais irritado, você fica mais cansado, você fica mais mole, mais deprimido, mais para baixo o tempo todo. Quem já fez essa percepção aqui? Ó, a Thaís está falando que já percebeu, o Felipe, a Lilian, a Fabiana, a Ana, a Gislaine, a Paula, Natália, Lindalva. Olha que interessante, o Matheus terminou de falar algo super comum de acontecer, ó, que o refrigerante me causa muito mal, altera o meu humor. Por quê? Porque o refrigerante nada mais é que açúcar concentrado. Ó, olha lá no rótulo do refrigerante. Refrigerante é isso, é açúcar concentrado, açúcar simples concentrado, né? Então, se você não percebeu, igual essas pessoas que levantaram a mão percebeu, é só porque você não ficou atento a isso. Isso acontece com todo mundo, com todo ser humano. Essas pessoas que perceberam não são alienígenas, é o normal. Elas só estão percebendo algo que está acontecendo também com você. É você que não ligou o nome à pessoa. Sabe aquela coisa que você não sabe que acontece, aí você não percebe? Aí depois que você sabe o que acontece, você fica observando, e aí o que é que acontece? Você fala, nossa, não era que é mesmo? Não é que é mesmo, né? Realmente, meu humor alterou. Passa a observar e você vai perceber a mesma coisa que essas pessoas que levantaram a mão perceberam. Dependendo do que você come, principalmente se tiver alta concentração de açúcar, o seu humor vai sim alterar, porque você não é de outro planeta, consequentemente, você comeu um doce com muito açúcar ou refrigerante com muito açúcar, vai cair açúcar no seu sangue, isso vai liberar insulina um pico de insulina no seu sangue, e esse pico de insulina no seu sangue vai fazer o quê? Vai alterar o seu humor. Passe a perceber isso. Muita gente está tomando remédio e fala, mas eu não melhoro nunca. É porque você está comendo muito errado. Se você estiver comendo muito errado, o remédio não dá conta. Não dá conta sozinho. Eu preciso ajustar a minha alimentação. Então, primeira grande dica é observe o que você está comendo. Tanto é que lá no aplicativo, né, que depois a gente vai liberar a versão, eu vou mostrar para vocês, que é o nosso novo aplicativo, que eu estou super empolgado, né? Tem uma parte de alimentação, porque isso importa demais. Então, a primeira coisa é evite a gordura saturada e açúcar simples. Segunda grande coisa, refeições no mesmo horário. Isso daqui, vocês não adiantam mentir para mim, que eu vou saber que vocês estão mentindo, hein? Eu vou saber se vocês estão mentindo. Quantas pessoas aqui come sempre no mesmo horário e não é irregular, é sempre no mesmo horário. Café da manhã no mesmo horário, almoço no mesmo horário, jantar no mesmo horário, levanta a mão para mim. Quem é sempre no mesmo horário? 9 pessoas. Agora eu vou baixar tudo. Agora levanta a mão para mim do Google. Quem é o contrário disso, sem horário nenhum. Uma hora come no meio da manhã, outra hora à tarde, outra hora à noite. Não tem um horário certo. É meio bagunçado o negócio. Levanta a mão para mim aí. Vocês podem levantar essas mãos, vocês param de mentir.
Certeza que é mais pessoas do que isso. Mas olha só, o dobro de pessoas levantou, mais que o dobro, na verdade, pessoas levantaram a mão para falar que o horário de alimentação de refeição é irregular. É irregular. Isso não é coincidência, isso é resultado da bipolaridade, isso é consequência da bipolaridade, e isso causa sintomas na bipolaridade. Olha, é novamente aquela lógica que a gente tinha conversado, de mão dupla. A estrada de São Paulo a Rio vai de Rio a São Paulo. Comer em horários irregulares é consequência de ter bipolaridade. E comer em horários irregulares te causa mais sintomas da bipolaridade. Interessante isso, né? Então, algo super simples, para que você comece a aplicar a partir dessa semana. E aqui, com essa imersão, não é para você sair decorando, aprendendo, anotando absolutamente tudo. É coisa demais que a gente vai falar. O que a gente tem como objetivo é uma sacada para a sua vida que você coloque em prática. Saber e não colocar em prática ainda é não saber. Então, eu prefiro muito mais que você aprenda uma coisa e coloque uma coisa em prática na sua vida, do que você aprender 10 coisas e não colocar nada em prática na sua vida. Uma coisa colocada em prática vale muito mais que 10 que você sabe e não coloca em prática. Então, não vai pela ideia de ser um aprendedor profissional que aprende absolutamente tudo, sabe falar tudo de cima a baixo, mas não pratica nada. Não é isso. Na imersão, a gente quer uma coisa que você vai colocar em prática no seu dia a dia. Uma coisa diferente que você vai colocar em prática no seu dia a dia. E essa daqui é muito importante e passa muito batido. Porque olha o que acontece. A maioria de vocês está me contando que tem refeições em horários irregulares. Isso quer dizer que o pico de insulina no seu sangue também vai ser em horários irregulares, não é? E o seu humor vai oscilar dentro desses horários irregulares. E algo que é interessante de entender é o quê? Quanto mais fixos forem os seus horários, mais estável vai o seu humor ficar. O seu humor vai ficar mais estável se você colocar refeições em horários regulares. Isso é muito importante. Passa batido. Isso é quase tão importante ou até mais importante que o tipo de comida que você come. Porque às vezes você não consegue mudar o seu estilo de alimentação, mas você consegue pelo menos colocar ele em horários regulares. Isso já vai te ajudar muito. Às vezes você não consegue comer perfeito com a nutrição, isso daí é muito difícil. Mas você começa a colocar ele em horários regulares. E uma mágica vai acontecer na sua vida. Estou prevendo que uma mágica vai acontecer na sua vida. O seu humor vai ficar mais estável do que estava antes. Simplesmente porque você está comendo nos horários regulares. Sempre no mesmo horário. Com um detalhe, viu? Um detalhe, fizeram uma pesquisa perguntando para os bipolares o que é que eles acham que fez diferença na vida deles. Uma das coisas que responderam que fez muita diferença foi comer mais frequentemente ao longo do dia. É ter lanchinhos. Interessante, né? É fazer snacks, fazer lanches. Por quê? Para não passar muito tempo em jejum. Eu vi que me perguntaram aí no chat sobre o jejum intermitente, naquele que você fica 12 horas, 16 horas sem comer, 18 horas e por aí vai. Para algumas pessoas é bom. Para algumas pessoas é o único tipo de dieta que consegue fazer. E se você é uma dessas pessoas, vai lá, estuda como que faz, acompanha com o nutricionista e faz isso. Pode ser bom. Porém, para muitos bipolares, não rola o jejum intermitente, por quê? Fica muito irritado. Fica muito irritada a pessoa. Ela piora o humor por conta do jejum prolongado. Então,
essa questão de jejum intermitente depende. Algumas pessoas se adaptam bem com jejum intermitente. Outras pessoas não vão se adaptar, vão ficar super irritadas, não vai dar certo. Então, de maneira geral, comer mais frequentemente é melhor para o bipolar. Comer sem dar tanto intervalo. Com um detalhe, a primeira refeição do dia pela manhã, ela tem que ser com muita proteína e fibra. Isso daqui é para todo tipo de depressão, viu? Toda pessoa deprimida, você precisa orientar isso aqui, ó. Café da manhã com proteína. E mais rapidamente possível. Interessante isso, né? Já tem vários estudos mostrando isso aí. Se a pessoa está deprimida, você tem que orientar ela acordar e comer. E não comer qualquer coisa. É um café da manhã reforçado com proteína. Não é carboidrato, não é mais açúcar, é café da manhã com proteína. Precisa fazer isso se você está deprimido. Faz toda a diferença no seu dia. Isso vai dar mais saciedade, isso vai reduzir compulsão alimentar, isso vai reduzir a alteração do humor. Toda pessoa deprimida precisa de café da manhã com mais proteína o mais rapidamente possível. E olha só, que legal que acontece aí também. Você precisa considerar, muitas vezes, que o bipolar não tem muita fome pela manhã. Há uma inversão do apetite. Bipolar, em geral, tem muito mais fome à noite do que pela manhã. Tem um estudo mostrando isso, ó, que reduz o apetite pela manhã e tem muito mais apetite à noite, que é o contrário do que eu estou te falando para fazer. Então, o que veio primeiro, ovo ou a galinha? O que será que veio primeiro? Será que é por ser bipolar que a pessoa não tem apetite de manhã? Ou é porque ela não está tendo apetite de manhã é que está causando sintoma de humor? Você vê como que é as duas coisas? Será que o bipolar tem mais sobrepeso? Ou quem tem sobrepeso tem mais depressão? E com isso manifesta mais sintomas de bipolaridade?